abri o evento com essa música fala Uma Cabeça Cheia de Sonhos. E eu abri com o time entrando, acho que você não estava na abertura do evento, e eu disse que a gente sonhou com esses 3 dias. E logo depois a gente fez um bate-papo, onde a gente falou sobre a imaginação, né? Que a imaginação é um dos modais mais incríveis para levar você aonde você quiser, né? É verdade, Flávio, mas eu não queria começar essa nossa última sessão aqui sem pedir de todo o coração uma salva de palmas para o Flávio. Como eu falei para vocês na abertura desse evento, acho que não conheço nenhum evento feito com tanta alma, com tanto coração. É um evento que tem essa missão, essa causa tão profunda. Então, parabéns. Segunda coisa, está falando de imaginação, eu queria dizer a vocês que eu assisti agora um final de uma reunião falando sobre inteligência artificial, né? Algumas pessoas dizendo que tem medo, outras que são otimistas. Eu queria dar a minha visão desse assunto para vocês, que tem tudo a ver com imaginação. Na verdade, a inteligência artificial vai crescer muito, vai evoluir muito, eles vão pensar cada vez melhor, eles vão pensar cada vez mais, mas eles não sonham. Sonhar é humano. Se nós tivéssemos inteligência artificial na época que fomos para a Lua, provavelmente teríamos chegado lá mais rápido e talvez com mais precisão. Mas a decisão de ir para a Lua é uma decisão humana. Sonhar com o impossível é humano. Então, nós jamais teremos, ou devemos ter medo da inteligência artificial, porque é o sonho que leva esse mundo para frente, e nisso nós continuamos sendo imbatíveis no planeta Terra, né? Em relação à imaginação, realmente, quando a gente pensa em modais de transporte, nenhum modal de transporte é mais eficiente, mais rápido, mais prático, mais seguro e principalmente com menos emissão de carbono do que a imaginação. Ela pode nos levar no espaço e no tempo para qualquer lugar onde a gente queira. Ela pode fazer com que alguém de Londrina, no Paraná, sonhe fazer o maior evento de mobilidade do mundo. E alguns meses depois o evento acontece, né? Isso é a grande força da chamada mobilidade. Mobilidade começou com uma visão de transporte, depois evoluiu para bem-estar, e agora está evoluindo cada vez mais. Nós não somos mais capazes de delimitar o espaço do assunto mobilidade, que deixou de ser logística e passou a ser a lógica das relações humanas. A capacidade que nós temos de ir cada vez mais longe nos nossos sonhos. A capacidade, como foi falado pelo Flávio no início, não de ter mais tempo na nossa vida, mas de ter mais vida no nosso tempo. Acho que, de alguma maneira, esse evento conseguiu esse objetivo, e nesse ponto é que eu digo que você está muito de parabéns, porque, realmente, mobilidade, como diz o seu slogan, é tudo. Obrigado, Walter. E, Walter, quando você me ligou, a gente, sempre quando acontece no fechamento do evento, e aí os 6 anos seguidos foram assim, a gente nunca planeja o final do evento. A gente sempre acredita nessa sincronicidade das coisas. E você me ligou falando de uma pessoa. Você falou, eu acho que essa pessoa tem tudo a ver para a gente colocar, para falar com ele participar do evento de alguma forma, né? E eu queria que você convidasse essa pessoa para bater um papo com a gente agora. Perfeito. Aliás, eu acho que poucas pessoas que eu conheço, talvez nenhuma que eu conheça, é tanto uma representação do que nós estamos falando aqui, da capacidade de imaginar para levar você do ponto A ao ponto B, do que esse meu amigo de anos, amigo que participou comigo junto aí do Aprendiz, né? E uma pessoa por quem eu tenho um enorme carinho e, ao mesmo tempo, um enorme respeito. Eu queria convidar ao palco meu amigo Edson Henriques. Edson é professor de escola de administração, um homem ligado na área de gestão, não é?
um excepcional treinador de líderes, assunto que nós falamos aqui muitas vezes nessa sessão. E eu acho que, vamos dizer assim, a história dele, o que aconteceu com ele no passado recente, tem muito a ver com esse assunto que nós estamos falando aqui agora. Por isso, o testemunho dele, como a gente faz normalmente em igreja, né, sobre o que aconteceu com ele, a história dele, e a gente pode, então, rapidamente, em poucos minutos, contar essa história, que eu acho que é uma história muito bacana. Ô, Edson, a gente separou algumas fotos, se você puder olhar e contar um pouco aí da sua trajetória. Alô? Alô, tudo bem? Bom, inicialmente agradecer a oportunidade, estou bem feliz de estar aqui vivo e com a minha imaginação continuando, né, correndo à solta. A foto é o seguinte, meu pai, né, ali de galanzão, né, de óculos escuros ali dentro da cabine de um avião, meu pai foi comandante e ele pilotou esse avião debaixo da Real Aerovias, uma companhia que foi comprada depois pela Varig. Esse avião é o Constellation, quem conhece de aviação sabe que esse é um avião lendário. Acima está ele pilotando o T-6, que é um outro avião também muito icônico, né? Um avião de acrobacia, etc. E ali embaixo estou eu, pequenininho, aos 6 anos de idade, olhando para o meu pai, que tirou a foto de mim. Então, essa é a minha primeira inspiração, é a aviação, é o meu pai. E eu registro aqui um momento marcante na minha vida, que meu pai, ele faleceu de acidente aéreo, né? E foi seu pai que despertou que você tem uma paixão por aviação, né? E foi seu pai que despertou essa paixão. Sim, eu tenho a paixão da aviação por esses dois motivos. Primeiro, porque eu gosto da máquina, do voo e de alguns atributos que o aviador tem. E pelo fato de relembrar o meu pai, que é marcante, e deixou a mensagem aí morreu trabalhando, né? Morreu fazendo o seu ofício. Essa é uma lembrança que eu Nós trago. falamos aqui muito de cultura, não é? A gente fala que a empresa tem uma cultura e que a gente absorve a cultura dessa empresa. Na verdade, famílias também têm cultura. E a paixão do Edson por aviação tem uma lógica. A mãe dele foi Miss VASP 64. Miss VASP 64. Ou seja, a família respirava esse modal de transporte praticamente 24 horas do dia, tá certo? Ele cresceu dentro desse meio, era fascinado por aviação, né? Jovem ainda lá, já olhando a Embraer que nós chamamos aqui hoje de manhã, né, Edson? Aí é uma foto também emblemática, porque o meu sonho foi ser aviador. E eu tirei o brevet, comecei a voar com 17 anos, e aqui começa um pouco dos atributos da minha imaginação, que é o seguinte: você, quando experimenta o voo solo, logo jovenzinho, você é protagonista, você é dono de onde você quer ir, do seu destino. Então, voando com um aviãozinho pequeno, em alguma liberdade, ai, que lago bonito, eu vou e sobrevoo o lago. Ah, está voando com um amigo do lado, vamos brincar de pega-pega, vira eu vira, etc. A gente fazia essa travessura, não pode, né? Mas no aeroclube, a gente experimenta essa liberdade, esse protagonismo. Você, com o manche na mão, você tem o comando e você vai para onde a sua cabeça te leva, para onde você achar prazeroso, aonde você quer estar, você executa o comando e o avião obedece. Mas foi dentro dessa, vamos dizer assim, paixão pela aviação, inclusive sendo muito próximo da Esquadrilha da Fumaça, do chamada aviação heróica, né, que ele cresceu, viveu, mas não pôde continuar a aviação porque teve um problema de válvula mitral, foi isso? Na minha época, o prolapso de mitral, que é uma coisa normal no coração das pessoas, ele foi diagnosticado, ele me impedia de exercer a aviação profissionalmente. O tempo era tão rudimentar que mal sabia as pessoas que o prolapso é normal, e até os 25 anos o coração cresce, esse prolapso fecha, você não tem problema nenhum na vida. Acontece que teve uma teoria lá atrás, no exame médico no Canadá, de que um indivíduo infartou em voo e tinha prolapso de mitral, então baixaram uma lei que não tirou a licença de muito piloto na época. Isso mudou a minha trajetória, não segui mais aviação. Ou seja, de certa maneira, uma exigência fez com que você, de alguma maneira, tivesse que ter esse sonho, vamos chamar assim, interrompido, né? Mudei meu rumo, Isso. mudei a proa do avião. Isso.
E aí ele decidiu seguir uma carreira executiva, se formou nos Estados Unidos, foi, e até hoje, um professor, vamos dizer assim, de grandes escolas como a Business de São Paulo, a Escola de Business, e chegou, dentro dessa visão acadêmica e até profissional, chegou, junto comigo, inclusive, a fazer parte do Aprendiz, onde era um dos conselheiros que dizia exatamente quem deve ser demitido ou não dentro do Aprendiz, tá certo? Então, uma Ele carreira... era um conselheiro bom ou ruim, ou mal? Eu não lembro. O bom era você, ele era o mal? Não, eu era o mal, ele era o bom. Ah, você era o mal. A Mas, gente revezava, vai. na verdade, o que é importante de toda essa história é o seguinte: primeiro, você ter a capacidade de sonhar, e quando algo te impede de sonhar, você cria um novo sonho e voa para uma outra direção, e, portanto, essa carreira profissional, ele tem uma enorme paixão também pelo que faz hoje, ou seja, não é uma pessoa recalcada, chateada por não ter tido a condição de levar esse sonho. Mas a verdade é que esse modal de transporte, avião, mesmo nas nossas conversas durante o Aprendiz, era o assunto. Ele era apaixonado por isso. Vamos dizer assim, a tela de descanso dele no computador são aviões, não é? Essa era a sua paixão, né? E, de repente, 31 de dezembro... Último dia do ano. Réveillon, ele 3 horas da tarde. ele abre um exame de rotina E um diagnóstico de um câncer no fígado, me dando 2 meses de vida no prognóstico. vocês podem imaginar o que é, né, com uma idade ainda jovem, etc., ter essa sensação de ser diagnosticado com câncer com 2 meses de vida, ou seja, de repente você entra como se estivesse caindo num redemoinho, num buraco negro, que foi essa sensação que o Edson teve, e que, claro, pode imaginar qual é o choque que uma pessoa tem, né, quando não apenas o seu sonho é interrompido, mas como a sua vida é interrompida, não é? É um momento muito difícil, né, e eu acredito que eu cheguei nesse momento preparado para enfrentá-lo. Eu tinha conhecimento, experiência, eu tinha aprendido modelos mentais, eu tinha aprendido estudos, né? Principalmente aquele estudo da curva da mudança, negação, culpa os outros, culpa a si, depressão, experimenta, etc. A curva da mudança, eu já tinha experimentado tudo isso no change management, na liderança, no comportamental, e aprendi também o modelo de Chris Argyris, da escada da inferência, onde crenças define a seleção de informações que você coleta para tomar ação na sua vida. Então, nesse momento, quando aconteceu isso, qual é a crença tradicional sobre o câncer? Ele mata. Automaticamente, na minha mente, eu tinha o seguinte: mata o vizinho, eu não. Então, começa aí a minha imaginação, a minha força da mente, a criatividade, dizendo, essa crença, ela não me pertence, eu crio, na minha imaginação, ela vai se transformar em existência, e eu não aceito, essa doença não existe para mim. Eu sei que eu tenho um problema, eu quero saber o que o médico vai fazer. Não é um problema meu. Mas qual era seu medo? Você tinha medo? Não, nunca tive medo de morrer. Eu senti pânico, porque eu tenho que resolver um problema urgente, porque eu tenho um relógio, que aí vem o tempo. Quando ele me dá um espaço temporal de 2 meses, eu falo, uau, cadê minha tropa de choque? E eu liguei para o médico, depois de ler o resultado, primeiro eu comuniquei minha família, e fiz um workshop para minha família. Pôs um PowerPoint na tela. Falei, está aqui, escuta, eu não vou morrer, vocês estão entendendo? O pessoal falava, feliz ano novo, eu falava, até quando? Para brincar, porque eu não vou morrer. Exatamente assim que eu operei. E ele usou muito da sua cabeça, e já conversamos muito sobre isso, de alguma maneira dizendo o seguinte: eu tenho que imaginar meu futuro, porque é lá que eu vou estar. E dentro desta visão, em apenas 20 dias, um verdadeiro milagre, ele conseguiu aí o plano, né, que eu perguntei para o médico, o plano, falei, qual é o plano, doutor? Nós vamos ter que te fazer quimioterapia, colocar na fila do transplante. E sabe lá Deus quanto tempo. E aí eu fui internado dia 7 de janeiro,
Dia 11 eu saí do hospital, inscrito na fila do transplante da Secretaria da Saúde. 20 dias depois, apareceu um doador compatível. E eu fui transplantado. E o que ele talvez não conte com detalhes, mas é importante dizer o seguinte: você toma, para evitar rejeição, um monte de remédios anti-rejeição que causam uma dor absolutamente insuportável. Morfina direto para que você consiga resistir. E a morfina fazia com ele algo ainda mais. As imaginações ficavam cada vez mais criativas. Ele imaginava cada vez mais dentro desse sonho de que quer viver. E é uma luta do corpo contra um outro corpo que entrou, e realmente uma luta que normalmente lembra muito cultura organizacional quando uma empresa compra outra, né? É uma rejeição imediata, né, do corpo. Basicamente é essa a luta que ele sofreu internamente, sempre imaginando que tinha uma vida pela frente. É divertido falar, quando tem a briga, a gente consegue enxergar isso numa empresa. Agora, a dor que você sente interna é uma dor muito forte, é uma dor mental, tem uma dor de cabeça. E, no meu caso, foram 72 horas ininterruptas acordado, tendo dor, recebendo remédio para anti-rejeição e querendo ficar vivo. E aí busca na aviação, busca em tudo. Vai voar. E vou sair daqui. Mas eu estou imerso aqui, mas eu vou sair daqui, eu tenho que sair daqui. Eu falava para o doutor, é uma dor imensa, eu não aguento mais, eu vou ficar maluco. Ele falou assim, deixa eu te explicar o que está acontecendo, você está ganhando, continua. Eu falei, tá bom, então vamos embora. Ou seja, muitas vezes, quando parece quase impossível, essa, na verdade, é uma luta que vai te levar para um momento melhor. Você até criou um acrônimo sobre esse assunto. Morfina é muito bom, pessoal. Na jugular, ela ficava eletrônica, eu apertava, quando tiver dor, pode apertar, vem aquele mar tranquilizante, ai, que bom. Eu sonhava amarelo, marca-texto, vermelho, marca-texto, sabe, psicodélico, aquilo tudo se misturando, aviação, liderança, modelo mental, quero ficar vivo, aprendi isso, e etc. E aí, vida é um acrônimo, isso saiu no meu delírio, Life, L-I-F, Life is Fast Experience. Aconteceu comigo quando eu tinha 49 anos, aí eu falava para Deus, pô, não vou virar nem tiozão, não vou fazer 50, para com isso, né? Então é muito rápido, eu falei, não vi a vida passar, não vi, só trabalhei, só fiz, foi tudo emocionante na minha vida, fui um bem-sucedido, mais de 100 empresas, tudo que eu quis na minha vida eu consegui, trabalhei com diversos autores, né? Conheci líderes sensacionais, alunos maravilhosos, escolas maravilhosas, falei assim, não vi passar. Isso. Então, a vida é uma experiência muito rápida, não desperdice um minuto. Quando eu vejo aqui a mobilidade, etc., e o problema é que eu vivo nesse caos de São Paulo, né? Só para atravessar a ponte do Morumbi para cá, dependendo do tempo que eu sei, 1h30. Olha, 1h30 jogada no lixo. Essa sensação de tempo é realmente algo que tem muito a ver com o que nós estamos falando. A verdade é que, 1 ano e meio depois, ele estava carregando a tocha olímpica. Para ele, essa tocha tem um significado muito mais importante do que as Olimpíadas, né? Era a capacidade de, depois de adorar o modal de transporte avião, entender a importância do modal de transporte imaginação, que trouxe ele de volta para a vida. Claro que além de um rabo enorme de achar um fígado compatível, mas isso é um outro detalhe. E aí, Walter, fazendo um link aí com o modal e etc., né? Realmente a imaginação é um foguete. É um foguete. Você viaja na velocidade, né, da luz. E o combustível desse foguete, né, claro que é a sua fé, é você desafiar a crença. A crença limitante. A crença limitante você elimina e abastece com o sonho, que aí eu inventei outra também, né? Sonho com prazo é meta. Você sonha, bota um prazo e você meta. Então, a vontade de chegar lá, fica uma coisa tão enorme, que você sai da situação atual. E trabalha para existir. Quando você trabalha para existir, você não olha para trás. Não olha para trás e vai em busca, e vai acontecer. É isso mesmo.
acho que esse é o assunto, talvez, importante, ou lição que a gente toma disso, né, Flávio? É a capacidade que a gente tem de, ao ver que pode perder a vida, e ver que alguém doou algo para ele, hoje ele doa a sua própria vida a uma enorme quantidade de entidades, de instituições, porque entende que dar e receber é talvez o maior segredo de nós humanos vivermos cada vez melhor, né? E dentro dessa visão ele tem participado aí de uma enorme quantidade de entidades, inclusive dentro desse conceito não de doar o coração, mas de se doar de coração, que eu acho que é talvez a maior resposta que ele pode dar de agradecimento ao que aconteceu na história da vida dele. O que fica da história para registrar não é valentia, não, pessoal. Não é vai lá em frente, eu sou o vencedor, não é isso. O que fica da história é que todos nós aqui somos e podemos proporcionar vida a mais pessoas. Vou dar um exemplo no envolvimento que eu tenho com o Instituto Renascimento da Kelly Nascimento, que faz um trabalho bonito na divulgação para as famílias, que são as famílias que doam os órgãos. Sou membro do Conselho Consultivo dos Pacientes do Hospital Albert Einstein, que trabalha numa frente enorme de humanização, e essa foto é da Unifor, onde eu participo da campanha em setembro do Oi de Coração, e o que eu quero dizer é o seguinte: cada pessoa que está aqui tem a possibilidade de salvar 7 vidas. Coração, rins, pulmão, fígado, medula óssea, pele e córneas. Você tem a possibilidade de proporcionar 7 vidas. Então, você multiplique isso, né? Claro. De 1, você vai deixar 1 e promover 7, é uma coisa muito bonita, e você está transferindo algo que, se você pensar profundamente, ele foi emprestado para você, Ou seja, pessoal. transplante também é mobilidade. Exatamente. Gente, olha, eu queria primeiro agradecer muito a Muito sua obrigado. presença aqui, Edson, agradecer de coração e dizer para você o seguinte: eu acho que, no fundo, o seu testemunho deixa claro que, se até os 48 anos você tinha o avião como modal de transporte preferido, agora o seu novo modal de transporte preferido é a imaginação, e a imaginação vai te levar ainda muito longe, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu é que agradeço. Muito obrigado. Deixa a frase aqui que o Walter vai concluir, por favor. Eu queria só para encerrar, dizer para vocês o seguinte: tem tudo a ver com o que nós estávamos falando. Há 2 tipos de pessoas no mundo, né? Os realistas e os sonhadores. A verdade é que os realistas sabem onde estão indo, e os sonhadores já estiveram lá. Ou seja, de alguma maneira, a mobilidade tem a ver muito com a imaginação. Nós começamos falando de imaginação, estamos terminando de falar de imaginação. É a imaginação que desenvolveu tudo que vocês viram nesse andar de cima, os novos veículos elétricos, os novos modais de transporte. A imaginação gera mobilidade, e isso é muito importante que a gente lembre na nossa vida e no nosso cotidiano. Muito obrigado, viu? Obrigado, uma salva de palmas, Walter Longo.